Queridos, eu quero cumprimentar a todos os amados que me dão alegria da sua companhia. Você aqui do Brasil, você das nações que vão nos acompanhar pela web rádio, pela web TV. Que o Senhor nosso Deus possa te abençoar, que a graça do Senhor seja sobre a tua vida. Vamos meditar na palavra do Senhor nosso Deus. Que a paz do Senhor esteja com você, com a tua casa, com a tua família, no teu trabalho, no teu estudo, aonde você estiver. O Senhor esteja presente e te abençoando. Muito bem, vamos meditar na palavra do Senhor nosso Deus hoje. Mais uma vez eu te peço, pegue aí um papel, uma caneta, separe um caderno para você ir anotando. E depois que terminarmos a ministração, vai lá, leia, ore a Deus, peça a Ele que te abra o entendimento, que fale com você, porque o desejo do nosso Deus é falar com cada um que se achega a Ele, cada um que busca a sua presença, cada um que busca a sua face em oração, em rogos, e cada um que ama esta bendita palavra, que é a palavra de Deus. Então, amado, faça assim, anote aí e depois você busca a face do Senhor, que eu com certeza sei, Ele vai falar com você. Muito bem. Abramos a palavra do Senhor nosso Deus no Evangelho do médico, do nosso querido Lucas, médico, e vamos então ler no capítulo de número 19. Capítulo de número 19, do versículo 1 ao versículo 10, e vamos meditar na palavra do Senhor. Eu te convido a fazer esta viagem pela palavra de Deus conosco. Lucas 19, 1. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um varão chamado Zaqueu, e era este homem chefe dos publicanos, e era rico. Primeira coisa, o nome Zaqueu significa puro, justo. Sempre que você vê um nome na Bíblia, procure saber aí pela internet qual é o significado do nome. Só que Zaqueu não era exatamente isso, muito pelo contrário, né? Aqui está escrito que Zaqueu, ele era o chefe dos publicanos. Os publicanos eram aqueles que faziam a cobrança dos impostos do povo para que os impostos fossem para os romanos. Então, queridos, estes homens, eles eram odiados pelo povo, porque eles sangravam a riqueza do povo. Eles eram um símbolo da opressão dos romanos, né? Ele era judeu, mas trabalhava para os romanos, e ele era considerado por todos como um traidor. Então veja bem a condição de Zaqueu, alguém que nós não admiraríamos de maneira alguma. Muito bem. E procurava Zaqueu ver quem era Jesus. E não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. Muita gente, Zaqueu era baixinho e ninguém dava preferência para ele se aproximar do Senhor Jesus, mesmo porque ele era até odiado. A solução que Zaqueu encontrou. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. Muito bem. Vamos caminhando. Primeiro, Deus conhece todas as pessoas. Conhecia Zaqueu. Sabia quem era Zaqueu, embora Zaqueu não o conhecesse. Assim é nos dias de hoje. As pessoas não conhecem a Deus, não se interessam por Cristo Jesus, desprezam a sua palavra, a bendita palavra que é a Bíblia, mas saiba, Deus os conhece. Deus conhece a cada um. Então, Deus conhecia Zaqueu. Muito bem. Ele estava na fila ali, querendo ver o Senhor Jesus, não podia porque era de baixa estatura. Mas sabe, queridos, presta atenção, mesmo os homens ou as mulheres, as pessoas mais
ruins, mais más, mais detestadas, pode ter certeza que eles têm um coração. E dentro do coração dele, Deus não desiste de bater, Deus não desiste de chamar de alguma maneira a atenção dele, para que ele se converta destes maus caminhos. Muito bem. Então está escrito aqui, correndo adiante subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. O engraçado, queridos, é que tinha tantas árvores para ele subir, mas vamos analisar o que era a figueira. Primeiro, a figueira normal, ela era um símbolo de prosperidade, era um símbolo de paz. Lá no primeiro livro aos reis, dos reis de Israel, no capítulo 4, versículo 25, está escrito assim, que Israel e Judá estavam assentados sob uma videira e uma figueira. Significa que eles estavam descansando sob a figueira, sob a videira, tinham paz e tinham prosperidade. Mas aqui, né, ele subiu numa figueira brava. O que era essa figueira brava? Figueira brava era uma figueira que outras vezes chamada de sicômoro, ou sicômoro, não lembro agora certo, né? Que ela não dava frutos, sabe? O seu fruto que dava não era bom e era dado aos animais. Então a figueira brava ela era desprezada, ok? Então aquele homem, né, sentiu no seu coração a vontade de ver ao Senhor Jesus. Não importa se ele era um embusteiro, se ele era um homem sem misericórdia, nem dos pobres, nem dos necessitados, se ele era evitado e se recebia a repulsa dos outros. Ele foi e subiu na árvore. Querido, veja aí, tomou uma decisão, tomou uma atitude. Eu quero ver Jesus, não importando com o que ele era. E ele subiu numa figueira brava. Você por acaso sabe qual é a altura de uma figueira brava? Eu estudei, busquei saber. Ela mede de 6 a 10 metros de altura. Então imagine um homem magrinho, nem sei se era gordo ou não, quer dizer, pesado, mais difícil ainda, mas ele subiu nessa árvore porque ele queria ver o Senhor Jesus. Ao menos o Senhor Jesus passar. Uma árvore de 6 a 10 metros de altura. Amado, preste atenção. Ele só queria ver o Senhor Jesus passar. Mas está escrito capítulo 19 de Lucas. E quando, versículo de número 5, e quando Jesus chegou àquele lugar, ele parou no meio de toda aquela multidão, todos querendo receber a sua atenção, mas ele parou, olhou para cima, viu Zaqueu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Queridos, o Senhor Cristo, o Senhor Jesus Cristo, ele parou no meio de tudo aquilo e olhou lá para o alto e viu Zaqueu. E ele chamou Zaqueu pelo nome, porque Deus conhece todos nós. O Senhor conhece e sabe o nome e a vida de cada um de nós. E o Senhor Jesus diz assim: Zaqueu, desce depressa. Quer dizer, não perca tempo. Eu cheguei. Porque hoje me convém pousar em tua casa. Me convém significa hoje é a minha vontade pousar na tua casa. Agora, queridos, nós vamos começar a meditar sobre este aspecto aqui. Hoje me convém pousar na tua casa. Pousar significa estar presente dentro da tua casa, da tua moradia. Mas será que o Senhor Jesus estava se referindo? E quando nós lemos isso, para nós ele se refere à nossa casa, apartamento, choupana,
cobertura, sei lá o quê? Eu tenho absoluta certeza que não. Eu creio que quando aqui diz o sentido de casa, significa mais do que isso. Porque na Bíblia, casa, além de moradia, tem o sentido de coração. Tem o sentido de vida. Zaqueu, desce depressa. Porque hoje me convém ir até o teu coração, ir até a tua vida. Querido, foi um convite que o Senhor Jesus fez. O Senhor Jesus se convidou para ir à casa de Zaqueu. Olha que maravilha, hein? E Zaqueu? E qual a reação de Zaqueu, querido? Sabe, muitas vezes o Senhor Jesus convida as pessoas para estarem na sua presença, ou diz, olha, eu quero estar na tua casa, eu quero estar no teu coração. Mas sabe, a pessoa diz não. Agora veja a reação de Zaqueu. Sabe por quê? Porque no coração dele havia uma centelha, havia uma vontade ali oculta. Não importa quem ele era, não importa quem você é, importa que o teu coração clama por Deus. Porque o nosso coração é um altar e alguma coisa tem que estar sobre esse altar. Versículo de número 6. E Zaqueu, apressando-se, desceu e recebeu gostoso, alegre. Isso mesmo, Zaqueu se apressou. Quando você ouvir o chamado do Senhor Jesus no teu coração, não demore, apresse-se, vá correndo, porque para Ele você é importante, para Ele você é precioso. Tão precioso que Ele entregou o Filho dele à morte e morte de cruz para te dar a vida eterna. Muito bem, essa foi a vontade de Zaqueu. Mas veja o versículo 7. E vendo todos os outros isto, murmuravam, dizendo que Cristo entrara para se hospedar na casa de um pecador. Os homens são assim mesmo. Eles julgam os outros e são duros nesse julgamento. São realmente pesados nesse julgamento. Se a pessoa faz 10 coisas boas e uma no ruim, pode ter certeza que vão mencionar a ruim. Senhor Jesus não é assim, não. Então, querido, eu quero te dizer uma coisa. Não se preocupe com o que dizem de você. Isso não importa, isso não interessa. Se preocupe com o que Deus acha de você. Isso é que é o importante. E levantando-se Zaqueu, já na casa dele, no banquete, também convidou aqueles outros para irem ao seu banquete, afinal ele era um homem rico, né? E ele foi tocado pelo Senhor Jesus. Aqui não fala as palavras que o Senhor, todas as palavras que o Senhor Jesus disse ali dentro, mas com certeza foram as mesmas palavras que nós vemos aqui, porque o Senhor Jesus vem sempre para tocar o coração. Ele não vem para lançar ao pecador em sua face o pecado. Não, mas ele vem para trazer a graça, a misericórdia, o amor, o perdão que Deus tem para nos dar. É isso que ele veio fazer. Nós vamos ver a última declaração dele no final desta história. E depois que Zaqueu ouviu tudo aquilo, o que o Senhor Jesus havia dito, ele começou ali no seu coração a pensar, a ver quem ele era, e viu que o Senhor queria que ele fosse. Versículo 8. Levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado, roubado, enganado alguém, restituo quadruplicadamente. Queridos, é isso que eu quero dizer para você hoje. O Senhor Jesus vem para transformar as pessoas, transformar o coração das pessoas, transformar a vida das pessoas. Por isso que
existe a palavra converter-se. Converter significa você estar num caminho errado, torto. E quando você conhece o Senhor Jesus, você muda a sua direção. Por isso que está escrito, quem está em Cristo é uma nova criatura. Porque tudo se faz novo quando a palavra dele entra in questo cuore, come diz em italiano, como parla, no nosso coração. Então, amados, ele falou isso, mas eu quero meditar um pouco, você medite comigo, sobre a casa, o coração do homem, a casa. Sabe, queridos, preste bem atenção. Eu vou ler algumas passagens da Bíblia e agora eu gostaria que você acompanhasse, tá? Anotasse e depois lesse calmamente. Mas veja lá, primeira passagem está no livro de Êxodo capítulo 12, celebração da Páscoa, a primeira Páscoa. O Senhor disse, nosso Deus disse que deveriam fazer o quê? Deveriam matar o cordeiro. Cordeiro aí é uma figura de Cristo. A Páscoa é uma figura de Cristo. Eu explico isso uma outra hora. E ele disse no versículo 7, e tomarão do sangue do cordeiro e poloão em ambas as ombreiras e na verga da porta nas casas em que o comerdes. Aqui, para colocar lá, nas ombreiras e na verga da porta. Mas vamos levar para o espiritual, o sangue, não daquele cordeiro, mas o sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o sangue de Cristo deve estar sobre o teu coração. Quando você recebe o Senhor sobre a tua vida, vem sobre o seu coração, vem sobre você. E veja no versículo 13, do mesmo capítulo 12 de Êxodo. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Vamos trazer para o espiritual? Querido, mesmo que você erre, errar, cair é uma coisa. Pecar voluntariamente e amar o pecado, gostar do pecado, é outra coisa. Então, se você cair, e você vendo aquilo que o Espírito te mostra, e você se arrepender, sinceramente no teu coração, o sangue do Senhor estará sobre a tua vida, o teu coração, o sangue remissor, o sangue redentor, e você estará livre do poder da morte, do poder do pecado, do poder do inimigo. Está escrito isso na palavra de Deus. E sobre você não verá a consequência que está escrito na Bíblia. Toda a alma que pecar, morrerá. Significa, estará apartada da presença de Deus na eternidade. Não é a morte física. Você estará apartado da presença de Deus na eternidade. Toda alma que pecar, morrerá. Mas toda alma que pecar e se arrepender e clamar o perdão de Deus, estará livre disto tudo. Essa é a maravilha que Ele faz por você e por mim. Mas vamos dar sequência. Então você entendeu? Agora, primeiro fizemos a definição. Agora, o que nós somos? Querido, o que nós somos em relação a Deus, em relação ao nosso coração. Abra aí comigo, primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 13. Coríntios, capítulo de número 3, o versículo 16. Ele diz assim, a palavra diz assim, não sabeis vós que sois a morada de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Não sabeis vós que sois a morada de Deus? E o Espírito de Deus habita em vós?
Um pouquinho mais à frente, 1 aos Coríntios capítulo 6, versículo de número 19. Vai anotando aí, 1 aos Coríntios 6, versículo 19. Ou não sabeis que o vosso corpo, o meu corpo, o teu corpo, é a morada do Espírito Santo de Deus, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? O que significa esse não sois de vós mesmos? Que Deus vai dirigir a tua vida, que você vai ter uma direção muito melhor do que a tua. Muito bem. Agora, qual é o lugar do Senhor Jesus na tua vida? Qual? Vamos lá. Livros de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 7, no versículo 48. Eu gosto de estudar a Bíblia porque ela é a palavra de Deus. É Deus falando comigo, é Deus falando com você, é Deus falando conosco. Atos 7, 28. Veja bem. Atos 7, 48. Mas o Altíssimo, isto é, Deus, não habitam em templos feitos por mãos de homens. Não habita em templos feitos por mãos de homens. Significa, Deus não habita em paredes, não habita dentro das paredes de uma casa, das paredes de uma igreja, mas a morada dele é o nosso coração. Sabe o que está escrito na palavra de Deus, querido? Está escrito assim, que nós fomos feitos, presta atenção, eu e você fomos feitos para o louvor da glória de Deus. Foi para isso que Deus nos criou. Se o homem não o faz, aí é outra história, é a escolha dele. Mas muito bem, nesse mesmo livro de Atos, no capítulo de número 17, no versículo de número 24, preste atenção. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos, moradas, feitas por mãos de homens. Tem gente que pensa que vai na igreja e ora e reza e ele encontrou Jesus. Não. Ele tem que fazer morada no teu coração. Você tem que abrir o teu coração para ele entrar e fazer morada. Nós temos. Muito bem. Então, nós já vimos que o nosso coração é morada do Espírito Santo. Nós já vimos que Deus quer habitar dentro do nosso coração. Agora, qual é a condição do coração do homem? Qual é a condição do coração do homem? Jeremias, livro de Jeremias, né, o profeta Jeremias, no capítulo 17, versículos 9 e versículo 10. Veja que no coração do homem, sabe o que ele é? Ele é o que ele escolhe, ele é o que ele quer. Por isso que eu digo, faça a melhor escolha, Cristo Jesus. Mas veja bem, Jeremias 17, 9. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Querido, depende da escolha, depende da vontade. Por isso que eu digo, devemos ter olhos bons, ouvidos bons, lábios bons, mãos que praticam coisas boas, pés que andam por bons caminhos. Como é que eu tenho olhos bons, boca boa, ouvidos bons, mãos boas e caminho por caminhos bons? Quando, nós vimos lá, vós não sois mais de vós mesmos, quando eu permito que o Senhor dirija a minha vida. Busco nele a orientação, porque a orientação dele é sábia e é perfeita. Mas veja bem, enganoso é o coração do homem mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Aí o versículo 10 dá a resposta. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os rins, e isto para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações.
Anota esse versículo. Leia depois, muito calmamente. Eu, o Senhor, esquadrinho. Em outras versões está escrito sondo, né, o coração e provo os rins. E isto para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Quer dizer, Deus quer te abençoar. Ele conhece o teu coração e Ele vai te dar segundo o teu caminho, o caminho que você escolher. E Ele quer que você escolha o caminho e a vontade dEle. São bons quando são filtrados na palavra de Deus. O salmista, o rei Davi, lá no Salmo de número 51, veja o clamor do rei Davi. Ele diz assim no versículo de número 10: cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro de mim um espírito reto. Querido, clame isso também. Peça isso também. De vontade, de desejo, de interesse verdadeiro do teu coração. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova dentro de mim um espírito reto. Saiba, meu amado, só Cristo pode fazer de você uma nova criatura. Agora veja bem o conselho que nos é dado no livro de Provérbios, no capítulo 4, no versículo 23. Veja o conselho que Deus, pela boca de Salomão, o rei, nos dá. Sobretudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Então, querido, não adianta você guardar o teu emprego, não adianta você guardar o teu cargo, o teu posto, não adianta você guardar qualquer coisa que você tenha. O principal que Deus quer que você guarde é o teu coração. Ok? Muito bem, nós já estamos terminando. Esse é o conselho que Deus nos dá. Agora, vamos seguir. Veja bem, convites que o Senhor Jesus nos faz. Mateus capítulo 11, versículo de número 28. É um convite para mim, é um convite para você. Esse convite foi feito há 2000 anos, mas ele é atualíssimo, ele é de hoje, para toda a humanidade. O Senhor Jesus diz assim, olha que palavras maravilhosas. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E eu vos aliviarei. E o que mais ele convida aqui? Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Meu jugo é suave, sabe por quê? Porque é o jugo do amor. O amor é pesado? Se para alguém é pesado, está errado. O meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ele vai tirar o fardo e a opressão da tua vida e vai colocar o fardo leve, suave de filho do Deus vivo. Entendeu, meu querido? Muito bem. Apocalipse capítulo de número 3, versículo 20, eu também já li esta palavra. Olha o convite que o Senhor Jesus Cristo está te fazendo hoje. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, ouvir no seu coração a minha voz, e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, com ele cearei, e ele comigo. Ele vai entrar na casa do teu coração. Ele está sempre batendo à porta do nosso coração, sempre dizendo, oh, deixa eu entrar, deixa eu fazer morada no teu coração. Eu quero o melhor para você, eu tenho o melhor para você. Aí, querido, depende do que você quer. Depende do que você quer. Se alguém ouvir a minha voz, o seu coração, e abrir a porta, eu vou entrar no seu coração, eu vou entrar na sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Sabe o que significa isso? Comunhão com Deus. Ele vai falar, você vai ouvir, você vai entender, você vai compreender qual é a vontade de Deus para a tua vida.
terminando, capítulo número 11, Provérbios, versículo 23, capítulo 23, versículo de número 26. Provérbios 23, versículo de número 26. Isso Deus diz para mim, Deus diz para você, Deus diz para toda a humanidade. Dá-me, filho meu, o teu coração e os teus olhos observem os meus caminhos. Amém? E os teus olhos observem os teus caminhos, os meus caminhos. Então ele faz um convite. Deixa ele entrar. Dar significa entregar o teu coração e os teus caminhos observem, os teus olhos observem os meus caminhos. Lembra o que eu falei? Bons olhos, os teus olhos observem os meus caminhos. Queridos, esta é a palavra de nós para hoje, para cada um que está conosco hoje. Zaqueu era um homem tão mau, tão terrível, tão odiado, tão desprezado. Dava até asco, nojo nas pessoas. Era visto como um traidor. Mas um dia ele quis ver a Cristo. Subiu numa árvore. Pensou que o Senhor ia passar de largo, passar e nem ligar para ele. O Senhor parou no meio de tanta gente, olhou para ele e disse: Zaqueu, desce daí, que hoje me convém pousar na tua casa, hoje me convém pousar no teu coração. Eu não sei se você se chama Zaqueu ou qual é o teu nome. Eu sei de uma coisa, estas palavras o Senhor Jesus diz para você também. Desce daí, saia da vida que você está levando, saia dos pecados que você está vivendo, porque hoje eu quero entrar no teu coração e quero fazer morada no teu coração. Compreendeu? Capite, como diz o italiano, capite? Zaqueu se surpreendeu. Você vai se surpreender também. Então Zaqueu desceu depressa, correndo, e recebeu alegre, gostoso. Mas eu quero terminar te dizendo, para você ver qual é o final dessa história lá no Evangelho de Lucas, né? O capítulo de número 19. Veja bem. Versículo 9. E disse-lhe o Senhor Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois este também é filho de Abraão. Quando você abrir o teu coração ao Senhor, virá a salvação para a tua casa, para o teu coração, para a tua vida. E sabe por quê? Porque você também é filho de Abraão. Sabe quem foi Abraão? Abraão, está escrito na Bíblia, é o pai da nossa fé, por causa da sua tão grande fé. E nós somos abençoados na bênção de Deus, Abraão. Sabe por quê? Porque o Senhor diz assim para Abraão: em ti serão benditas todas as nações da terra, todas as pessoas, todas as famílias, todos os países da terra. Basta ter o seu coração entregue. Então o Senhor Jesus disse assim: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. E ele termina dizendo o seguinte no versículo 10 do capítulo 19 de Lucas: porque o Filho do Homem, o Senhor Jesus Cristo, veio buscar o que se havia perdido. Ponto final. Veio buscar o que se havia perdido. Um dia ele me buscou e eu não me neguei a ele. E digo, hoje, apesar de todas as lutas e batalhas, está muito, 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 infinitamente melhor. E para você, as lutas continuarão, mas o Senhor Jesus diz assim: na luta, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, ele diz. E se ele venceu, ele vai te dar vitória também, como tem dado para mim e para tantos outros. Então, esta é a palavra de Deus no teu coração. Eu quero te fazer um apelo. Mude a tua vida. Ele está à porta batendo do teu coração. Abra o teu coração. Aceite-o como seu Senhor. Aceite-o como seu Salvador. Você só tem a ganhar com isso.
Você não vai perder nada. E o que você tiver que desprezar por isso, não é obrigado, você com o tempo ele vai te mostrar o que você deve deixar de lado, sabe? Não vai te fazer falta nenhuma, porque a prateleira do teu coração, ele vai limpar e vai colocar coisas maiores e melhores, coisas vindas dele para você. Bênçãos e mais bênçãos e dons e maravilhas. Deus te abençoe, pense bem nisso, fique na graça, fique no amor, fique na paz de Cristo Jesus, Senhor e Salvador da nossa alma. Aquele que quer entrar no teu coração, abra-o para Ele. É o que eu te peço em nome de Cristo Jesus. Amém. Deus te abençoe.